Olá, queridos alunos, amigues, ouvintes do canal Submundo Intelectual, o canal mais inteligente do Brasil. Você, meu caro alune, amigue, você, amigo, você vai ter a oportunidade hoje de discutir uma coisa muito séria. Será que essa não é a pior época para termos algum tipo de relação? É sobre isso que nós vamos falar. Fala, galera, você está assistindo ao canal Submundo Intelectual, o canal mais inteligente do Brasil. E aqui quem fala é o Junior Masters. Bom, vamos discutir aqui hoje seriamente uma coisa a respeito do pensamento, né, que está rolando aí na mídia. Sobre o fato dos homens não estarem mais tendo relações com parceiras, né, mulheres, etc. Os homens estão ou fugindo para o âmbito virtual, se trancando em casa e focando em questões ligadas a entretenimento, ficando cada vez mais no computador e por isso eles pouco saem de casa. Não estão mais indo, entendeu? Ao encontro das mulheres em qualquer outro lugar. Ou eles estão até mesmo sem vontade, o que mostra que existe um percentual muito grande que está subindo a cada ano, né, na sociedade, de homens que não têm ou não tiveram, no caso, relação com alguma mulher, seja no período de 6 meses, um ano, que é mais ou menos a média que as pessoas colocam que a geração anterior tinha, né? Tipo, a maioria dos homens tinha uma relação entre 6 meses e um ano, entendeu? Com alguma mulher até o casamento e etc. Então, a partir de 18 anos aí, foi feita uma pesquisa que mostra que poucos homens estão tendo essa oportunidade. E aí tem um pensamento do Pondé. O Pondé é um cara que já discute isso muito, né? É um cara polêmico, a gente sabe dos problemas ali que tem em relação a algumas falas dele e tal, mas aqui ele trouxe uma discussão muito séria. Então, vamos analisar. Bom, vamos lá. Ia te perguntar o seguinte: todas as pesquisas apontam para o fato de que entre homens e mulheres, principalmente homens, nunca se fez tão pouco sexo. E não é curioso que com essa preocupação tão grande em torno de gêneros, em torno de sexualidade, a prática do sexo em si esteja em baixa? Não é curioso isso? Toda essa verborragia sobre identidades sexuais, na verdade, esconde um enorme sintoma histérico, que é a negação do sexo. Não é à toa que você quer criar uma língua que não tem diferença sexual. Por quê? Devido ao ódio à diferença sexual. Ódio eu estou falando no sentido psicanalítico freudiano. Ao ódio à diferença sexual. A tua pergunta, quer dizer, a diminuição, o apagão sexual que você falou, que já é descrito por literatura especializada, né? Descreve o quê? Descreve que você tem uma obsessão em falar de sexo, uma obsessão de falar em diferença sexual, mas na realidade morre de medo de ficar nu na frente de alguém, ou quase nu, tendo desejo, porque na realidade tem muita molecada que não tem nem desejo. Nem desejo tem. É como se fosse uma figura assim, tão dissociada da realidade corporal, porque há uma dissociação. Ela não tem desejo, né? E aqui, quando eu estou falando de dissociação, eu não estou falando de diferentes gêneros, diferentes sexos. Estou falando que isso acomete um monte de gente, inclusive no caso, muitos meninos, e muitos meninos heterossexuais, inclusive. Então, assim, você tem uma negação do corpo. Eu acho que, na verdade, a histeria ao redor dessa linguagem enlouquecida, que se traveste de defesa do preconceito contra transexuais, ou seja lá o que for, que é uma batalha que merece atenção, certo? O preconceito contra determinadas minorias. Agora, na verdade, o que você tem aí é um horror ao corpo, uma negação do corpo, travestida de discurso progressista. É histeria. Então, essa foi a fala do Pondé a respeito, né? Vamos para uma outra fala aqui também aqui, que é uma coisa muito interessante. Nesse caso aí eu gostaria de destacar o seguinte. Eu sou da tese de que, realmente, quem fazia sexo, tipo, há tempos atrás, fazia melhor, entendeu? Eu acho que essa é a pior geração que nós vivemos, para você buscar realmente se realizar de alguma forma pelas questões sexuais. Então é por isso que você vê cada bizarrice, né? Você vê cada coisa acontecendo e novas subcategorias aparecendo aí. Eu fico muito preocupado com isso. Tem um texto do Pondé que, inclusive, ele chama... O texto se chama assim:
as avós, essas gostosas e tal. E ele fala de que há 100 anos atrás as pessoas faziam mais sexo, faziam melhor, tinham mais comprometimento, entendeu? E meio que às vezes o próprio desinteresse sexual que acontece num casamento, numa relação, é motivado por certas questões externas e internas, né? Externas, por exemplo, o fato de você ficar o dia inteiro num estado sob pressão, entendeu? Numa correria louca do dia a dia e tal. E aí quando você chega em casa, você ainda vê que você tem tipo uma obrigação a cumprir ali e tal. E nem todo mundo consegue manter esse nível de associação, porque às vezes as pessoas elas têm dificuldade em erotizar, entendeu? O cotidiano. E lá não, o cotidiano ele meio que era a vida ordinária das pessoas e tal. Por quê? Porque quando você estava num casamento, tempos atrás, aquela era a sua vida, aquilo era o melhor para você fazer. Então você não buscava um significado maior para aquilo, entendeu? Você não buscava uma coisa idealizada daquilo. Você buscava, na verdade, viver a vida e você tinha menos preocupação com o trabalho, menos preocupação em casa, você levava as coisas de uma maneira mais leve. E agora não, você leva tipo tudo muito, muito pesado, entendeu? E é muito carregado de você ter que buscar sentido, e você tem que estar sempre achando que aquilo tem que te dar algum, sabe, tem que te dar algum tipo de lucro na relação, tem que valer a pena pra você, e aí você fica sempre calculando ali, sabe, num processo que é muitas vezes inconsciente. Então as pessoas elas caem numa frustração completa, na maioria das vezes, num desinteresse, que o negócio se torna maçante, se torna um peso, um fardo, né, ao invés de uma alegria. Então eu acredito mesmo que essa é a pior geração que nós temos, não à toa, entendeu? Os homens estão fazendo menos sexo no modo geral, né? Fala muito disso, eles estão deixando de se relacionar com as mulheres e tal. Acho que parte do discurso tem a ver com isso, entendeu? Meio que os caras, eles estão entendendo esse negócio. Mas vamos lá, vamos continuar com esse vídeo aqui. Até agora a gente falou sobre conflitos, desencontros entre homens e mulheres, mas o filósofo francês Pascal Bruckner, ele tem uma outra compreensão disso. Ele diz que as pessoas idealizam hoje o amor, veem o amor como a única saída, uma espécie de religião secular. Ele entende que tudo mais falhou, as pessoas não acreditam mais em política, não acreditam mais em Deus, então colocaram o amor no lugar de tudo isso. O amor virou então a religião secular, e as pessoas esperam muito do amor. Esperam que o amor seja perfeito, esperam que o amor seja para sempre, esperam que o amor não tenha nenhum defeito, nenhum problema. E diz que por causa dessa grande expectativa em torno do amor, os casamentos estão falhando, porque ninguém consegue atingir esse grau de perfeição, e daí os casamentos acabam sendo tão infelizes como aqueles casamentos de antigamente, que eram casamentos arranjados. O que você acha disso? Eu acho que os arranjados eram mais felizes do que esses casamentos, mas sim, porque você tinha uma outra régua. Primeiro, porque não se levava a felicidade tão a sério, né? A gente leva a felicidade hoje muito a sério, para o bem e para o mal. Você sabe, Thaís, o Bruckner, você citando ele, me lembra uma fala do sociólogo Zygmunt Bauman, muito conhecido, né? Quando ele diz que uma das formas de evitar a ambivalência insuportável da modernidade, uma coisa é isso, mas também é isso, né? É a idealização do amor, como se o amor na esfera privada não fosse ser ambivalente. Então o mundo inteiro é ambivalente, ou não existe Deus, não existe política, não existe utopia, mas existe uma utopia, o nosso amor. A gente vai ser um casal super feliz, que vai falar sempre a verdade. Imagina se um casal consegue conviver em paz falando só a verdade. Como dizia o grande Nelson Rodrigues, mintam por misericórdia. Há uma saturação na relação entre homem e mulher tal que você quase não pode falar coisa nenhuma. Ou você fala já sabendo que o outro ou a outra, né? As mulheres fazem mais esse exercício, mas os homens estão começando a fazer. Se você falar uma coisa, você já sabe que o outro virá na defensiva. É automático. Então é como se fosse o tempo inteiro uma tentativa de fazer um jogo em que no final dê empate ou um vença o outro. E justamente nesse lugar se resolve eleger o amor como uma utopia. Aí não dá certo. O amor como uma coisa idealizada. Não existe nada mais longe da utopia do que o amor.
Muito bom, o Pondé manda muito bem nessas questões aqui. Uma coisa que é interessante do discurso do Pondé, deixa eu voltar pra cá, né? Então, do discurso do Pondé tem umas coisas interessantes que ele fala sobre essa questão da utopia e etc. Meio que elegeu o amor como uma nova religião secular e tal. É porque, nunca se deu tanta importância para o sentimento, para a admiração, para o amor, quanto na nossa geração. Por isso que eu acho que as pessoas, elas meio que... por romantizarem tanto as coisas assim, é por isso que estão caindo realmente assim para uma espécie de frustração, né? O sentimento, a admiração, cara, isso daí não era nada há pouco tempo atrás, isso daí não era nem levado a sério, não era uma coisa que tinha sentido, né? Eu enxergo dessa forma, na verdade, esse negócio do amor ser uma coisa maravilhosa, que vai tirar a sua vida, assim, sabe? De um estágio de tédio, de uma crise. E vai te levar para o caminho da felicidade. Você vai ser, entendeu? Aquela pessoa perfeita e tal. Esse negócio aí é uma discussão que na filosofia era dado muito no campo da ação, não no campo da especulação, não no campo do imaginário, entendeu? Então eu vejo isso dessa forma também. Então talvez porque como as pessoas já se frustram no casamento, se frustram no amor, aí as pessoas vêm se frustrando cada vez mais, isso vai caindo, do tipo, ó, o casamento já não funciona, o relacionamento já não funciona, a própria dinâmica de conquista não funciona, é tudo um fardo, é tudo complicado. Então, tipo, você idealiza demais também, mas ao mesmo tempo que você idealiza, você não tem nem vontade de buscar, né? E aí eu gostaria de finalizar uma coisa que o Pondé fala muito, dizendo o seguinte, que existe um marketing, tá? Existe um marketing de relacionamento, entendeu? Todo mundo quer passar a ideia de que a galera tá todo mundo transando, menos você. Tipo, tá todo mundo bem, sabe, se pegando, tendo contatinho, arrumando um monte de gente pra dar uns pega e tal. Tipo, até os caras estão fazendo isso, as mulheres estão fazendo isso. Tá todo mundo fazendo isso daí. Mas aí você se sente que, tipo, tá todo mundo aproveitando a vida, sendo os caras que estão pegando um monte de gente, as mulheres também com um monte de pretendente e tal, menos você. E isso é uma farsa, isso é uma mentira. Ao mesmo tempo também que existe uma inveja da geração, por incrível que pareça, né? Já que eu falei que a geração anterior fazia sexo mais e melhor, né, do que a geração atual, existe uma inveja da geração anterior perante a nossa. Do tipo, naquela época as mulheres não podiam sair de vestidinho, de saia justa, as mulheres não podiam ficar vestidas de shortinho na rua e andando pra lá e pra cá de blusinha e etc. Então, tipo, você pega essas mulheres de 45, 50, elas não experimentaram isso na juventude, quando seus corpos estavam bem, sabe? A saúde estava ali ok, tipo, tudo no lugar. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Então acho que também teve um pouco disso, sabe? Eu acho que as mulheres, elas também não pegaram muito bem essa questão de que agora as meninas têm uma liberdade, podem fazer coisas que elas não podiam. Então existe uma espécie de uma inveja da geração mais velha perante a mais nova, né? Embora, então assim, ser mulher nos dias de hoje tem um caráter muito mais sensual e pode ser muito mais apelativo pro corpo, e você pode ter, tipo, por causa de um relacionamento, opções muito maiores, entendeu? Já que as redes sociais estão aí, o Tinder tá aí, você tem opções de parceiros muito maiores e opções de experiências, de conquistas também muito maiores para sua vida, através daquilo que você é, da sua beleza e etc. Então existe sim, acho que uma inveja institucional, né, da geração das mulheres mais velhas perante as novinhas, entendeu? Então acho que por mais que as novinhas estejam se ferrando no casamento, nos relacionamentos, porque tipo, é muito mais fácil você divorciar nos 5 primeiros anos, 10 primeiros anos, entendeu? Da geração anterior do que na geração passada. Ao mesmo tempo, você tem que as mulheres mais velhas, elas têm inveja das mais novas. Sou dessa opinião. Mas então, os virgões e a galera que tá sem vontade de pegar ninguém. São essas então as classes dominantes do cenário dos relacionamentos atuais? Deixe seu comentário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Bom, siga aí nas redes sociais, entra nos grupos do WhatsApp, no canal do Telegram, venha fazer parte do curso do Submundo Intelectual, que está na nossa 6ª aula, beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!